Bom, acho que está então na hora de nós começarmos. Vamos então dar início à nossa sessão. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, não é? Agradeço a todos a vossa presença e desejo uma boa sessão para todos. Portanto, o primeiro orador é o professor Rui Marreiros, com o tema On the Study of the Kernel of Singular Integral Operators with Non-Kalman Shift Using Mathematica Software. Ok, Rui, passo-te a palavra. Ok, Força. obrigado. Quando quiseres começar, está à vontade. Obrigado. Eu se calhar vou, porque senão iria alternar entre português e inglês, se calhar se me permitir, eu apesar de tudo dar em inglês, é claro, qualquer comentário, questão, se pode. Ok. Está bem? Só porque senão isto ia... Ok, então vou aqui... onde está cheia, para que tenhamos mais espaço útil. Ok, portanto... em primeiro lugar, obviamente, agradecer aos organizadores deste encontro nacional. Temos a Rita Ferrer presente e também, em particular, desta sessão ao Paulo, a oportunidade de apresentar esta comunicação, cujo título é o que o Paulo já mencionou e está aí presente, on the study of the kernel of singular integral operators with non-Kalman shift using Mathematica software. Okay, so let us consider t the unit circle and omega a function of t onto in itself, a shift function. As all you know, a shift omega is called a Kalman shift of order n if the n interaction of the shift coincides with identity transform. So in other words, the shift operator is involutive in the case of a Kalman shift. Otherwise, if omega is not a Kalman shift, it is called a non-Kalman shift. So let us consider the linear fractional non-Kalman shift, alpha, preserving the orientation on the unit circle. This shift has two fixed points, tau1 and tau2. In an easy way, we can see that tau1 coincides with tau2 if the modulus of the real part of mu is equal to 1. This shift admits this factorization, and we define the associated isometric shift operator this way. Defined this way, the shift operator u is not only isometric, but also commutes with the operator s that the operator of singular integration that I will define now. So we will consider the following operators on L2 tilde. This Hilbert space, this is the real space of all Lebesgue measurable squared summable complex functions on the unit circle in this case, just to recall. The identity operator, the operator of complex conjugation defined this way. Well, this weight here is to commute with the shift operator. The operator of singular integration with Cauchy kernel here, and the corresponding Cauchy projectors. This functional operator, well, polynomial with continuous coefficients and polynomial relative to the shift operator. And we will study the singular integral operator with shift and conjugation, this operator. Well, briefly on theory, maybe for most of you is the most interesting part. So we note a few words of theory, of the elemental theory. We note that for the singular integral operator with shift, this paired operator, words of Littvinchuk, the so-called Fredholm theory is known. We can say that the operator T is Fredholm if and only if the
operators A1 and A2 are invertible in the space. The so-called solvability theory, well, in other words, the spectral properties of this operator has been less studied even for the case of a Kalman shift. Well, here the main bibliography, in my opinion, the book of Kravchuk and Litvinchuk devoted to the Fredholm theory of these operators. The very last book of Litvinchuk died in Madeira, in the University of Madeira, I suppose 10 years ago. Died, yes, work. And devoted to the solvability theory of these operators and the related boundary value problems and singular integral equations. And the last chapter of this book, and the only concerning the case of a non-Kalman shift, is this work of Baturiev, Kravchuk, and Litvinchuk. Well, this work was also the starting point to my work with Kravchuk in this year, 96. Here in this work, my last work with Kravchuk, we collected the results that we obtained in 15 years, and maybe not very modestly, but we can say that this work was at the time the state of art, and it is, of the research in this well, very difficult question about the solvability theory of the paired singular integral operators with non-Kalman shift. I am, well, words of Litvinchuk when he wrote this book. And, well, in this work, I generalized the results, well, in this work, all the results are in the Hilbert space L2. Here, in the space LP, following a hit of Franco and Karlovich once they were present and in communication and told me, well, the way how to go further. Well, in this work, that's a shame that Juan is not here today, because I will, of course, mention often Juan. In this work, we studied a generalized Riemann boundary value problem through the study of the kernel of our singular integral operator K on the real. In this work, well, mainly the results here we write in the unit circle, also on the Hilbert space L2, and in this work we propose an informatic tool to study the singular integral operator with shift and conjugation K. Well, mainly this talk will refer is related to this work. But I wanted to make a very brief history of the study of singular integral operators using the mathematical software up to my knowledge and very well. After this work, as I said, of Baturiev in 1996, I start working with Kravchuk. And Kravchuk asked me to build some examples to illustrate the estimates to the dimension of the kernel of a paired singular integral operator with a non-Kalman shift. That's what I did using the mathematical software, well, at this time. And I will refer later this result, but well, this just a point here. In 2008, Maria João Morgado and with Rodrigues and Paulo Simeão, and with Juan and Paulo, they built, up to my knowledge, the first algorithm to factorize, to obtain explicit factorization
of function of rational matrices. Then Conceição, Kravchenko and Pereira also obtain an algorithm for this purpose. Then they build an algorithm, the same authors, an algorithm to compute singular integral operators. And again, we making use of these two algorithms because we are working on the unit circle. So making use of these two algorithms, we propose this informatic tool to study the operator K that I mentioned in the beginning. So our operator K here. Okay, so let's start. In fact, I will of course pass by the proofs. They are very long and to go to the algorithm. The first we have this result. The dimension of the kernel of our operator K is equal to an alpha of the dimension of the kernel of this singular operator K1. What do we need? Well, we have K1 is at this point, this first step, is a singular integral operator with shift and without conjugation. Well, basically we make use of this equality similar to the Goldberg-Krupnik equality, similar because here we have shift, but and we go to the result. We can also we have this result. The dimension of the kernel of our operator K is equal to an alpha of the dimension of the kernel of the operator K2. What we have here, we have that all the information is on the coefficient of P plus. Well, that's what this step we get. Well, and this result, well, a similar result, but this is here a main point, not a good point. We have this term here, well, 1. On the unit circle, on the real line, and in this case is much more interesting in the real line. We have this term here. Well, see, you are asking yourselves what is the difference between B tilde and B, the coefficients B tilde and B. The difference is here. At the second line, in the second line, we have this T minus 1, this power. This power is the weight of, in the definition of the operator of complex conjugation. And this will have this not good consequence in the estimate, obviously. But so I mean, on the real line, we have here an equality without this term. Well, more, on the proof, and we can also estimate the dimension of the kernel of our operator K, less or equal to an alpha of the dimension of this operator, again, plus this term we will have till the end to do the final result. So what do we win here? Well, we have a singular integral operator with shift of the first order. So, but we increase the dimension of the space where we define the operator. But, well, all the information, well, you see the coefficients, the initial coefficients are
Okay, the proof I will not have time. So but of course I can answer any question. You are free to ask. Now we analyze the matrix B0 in more detail because it will play a key role in the final result. So this non-singular matrix function admits this factorization, generalized right factorization, right, because the factor plus at the right. Here the middle factor is diagonal with these powers. K1 and K2 are the partial indices of B0. And we assume this additional property on the coefficients of the factorization. We need to be continuous. Because we have no Kalman shift, we need point-valued functions. Okay, on the factorization of C, we have this result that the partial indices of the matrix B0 are minus K plus K and minus K minus K. K is the Cauchy index, the index of the function A. Here the scalar factorization of the function A. I recall that A is the coefficient of the identity in the definition of the operator K in the beginning, and K here is equal to the dimension of the kernel of this finite dimension operator. This is already classic result of Litvinchuk and Spitkovsky. See, for instance, their book factorization of measurable matrix functions. Briefly on the proof, because I don't resist to. We can write our matrix B0 by this product. So to factorize B0, we need to factorize G. And this is a classical result. Litvinchuk and Spitkovsky obtained that the partial indices of G are K and minus K. And so the partial indices of B0 are minus kappa plus K and minus kappa minus K. Okay, I will continue. And we have this result. So here, this key result, I will say, we have the dimension of the kernel of our operator is less or equal to an half of the dimension of the kernel of K5, an operator of the first order, minus, I want to emphasize the following. With these denotations, we see that only the negative partial indices of the matrix B0, only the negative partial indices of the matrix B0 contribute to estimate the kernel dimension of K. And this term, again, we have this inequality on the unit circle. We have the equality until this point on the real line. A result that some years ago I obtained with Rodrigues, with Rouen and Crash. So I will pass, of course, the proof, very long proof, and so again, sorry, to this. So it remains to estimate or compute this number to get the final result. And that's here we will make use of a result that I obtained with Kravchenko earlier. We obtained that if given a matrix function continues with all the eigenvalues at the fixed points of the shift in the interior of the unit circle, I will pass to the result. If such a matrix is a coefficient of such a singular integral operator, this period operator, then we can estimate the dimension of the kernel of T. The dimension of the kernel of T is less or equal to this number L defined for the matrix C. Well, about this number, very briefly, I will say, in the scalar case,
the case that Baturev, Kravchenko, and Litvinchuk studied, and that my master thesis was about to show that how sharp is this estimate, and we obtain the quality sometimes, so the estimate is sharp. This number L in the scalar case coincides with the polynomial S. Of course, in the matrix case, it's a little more difficult, but what we have here, we have a matrix, a polynomial matrix with polynomial entries. We take the maximum degree from each line and we sum them. What we have the number of linear independent elements there. So again, in the scalar case, this number L defined for each matrix S or for each polynomial is equal to the degree in the scalar case of the polynomial. Of course, we take the minimum one to get the sharpest estimate. And what we have that our operator that remains to the operator K5, this operator satisfies all the conditions of this limit. So we have this result, see, the operator K5 and the operator 20 years ago I studied with Kravchenko. So the dimension of the kernel of our operator K5 is less or equal to the number L defined for the matrix F. Well, we have 2 all the time because we are working in real space, as you know. So, in simple words, a complex function corresponds to real functions. Okay. And in fact, what we have, we need to show that all the eigenvalues of F at the fixed points of the shift are in the interior of the unit disk. In fact, we are able to show that all the eigenvalues of F are equal to 0. In fact, in other words, F is a nilpotent matrix. Okay, so putting all together, we get our main result, analytic main result. The dimension of the kernel of our operator K is less or equal to this number L defined for the matrix F, plus, in these terms, plus the maximum of minus K1 and 0, plus the maximum of minus K2 and 0, plus 1. Again, plus 1 on the unit circle, and without this term on the real line. A much more interesting case. But okay, so what I want to emphasize here, I want to emphasize that all the contribution of the shift terms, in other words, the functions A1 to AM in the definition of our operator K is restricted to this term. And moreover, if these coefficients are analytic in the interior of the unit disk, in other words, are plus factors, are plus functions, we have not this term, and we have only the contribution of the negative partial indices of the matrix B0. So this is an important particular case. Well, we have some particular interesting in particular this case with analytic coefficients. On the real line, we have the equality. So, in the real line, we have here the equality. In the case of analytic coefficients in the interior of the unity disk, we have the equality on the real line, yes. And we have not, as I said, the term L. So I will pass to some examples here to the algorithm itself. So we have this algorithm. So this algorithm allows us to
insert directly the coefficients of our operator. We have 3 ways, but I will, okay, this way is easy. And then the output gives one of the outputs. So this or this. Well, this here we have minus K1 and minus K2. You see, we have not the term L. In fact, that's a work on progress, that part. And this algorithm, as I said in the beginning, in the introduction, makes use of the algorithms. So computes this algorithm to compute the Cauchy projector P minus. This algorithm that factorizes rational scalar functions, and this algorithm that factorizes rational matrix functions. Well, here a flow chart of this algorithm. So the input, here we have the Cauchy, the Cauchy, the result, the P minus applied to these functions. And in the case of these functions are analytic in the interior of the unit disk. In other words, P minus applied to this function is equal to 0. We continue. If not, so this is a work on progress. Maybe this seems a paradox. In fact, what we have not here by now, this term that I calculate very, to say, archaic way 20 years ago in the scalar case. But in the matrix case, seems it is a very hard task to calculate this term. But without this term, so we have not this term, as I said, when the coefficients of the singular integral operator are analytic in the interior of the unit disk. So without this term, we have a result. Again, here this is the term is the function. If we have the P minus applied to the coefficient A0 is different than 0, then we have this result. And if not, if we have this, so what this means? This means that K is equal to 0. If we put K equal to 0 here and here, we have this particular case. So this term become equal to this term, and so we have 2 equal to this term. And well, we have some non-trivial examples where we make use of our algorithm. As I said, we have always an inequality. By now, on the unit circle, we have not the equality. I must say that it's a shame that one, of course, today is not, but in the real line, we have the equality. So again, in the real line, we have not this term plus 1. So this is, seems it needs a more detailed analytic focus in this term. In terms of the informatic tool, what it remains we need to work on this term to get a more general result. And okay, and so that's all. Thank you for your attention. Muito obrigado pela vossa atenção. Ok. É isto que eu queria. Ok, Rui, muito obrigado pela tua apresentação. Alguém tem, digamos, eu vou abrir a sessão a perguntas, portanto o Rui esticou-se um bocadinho mais para além da... Não, vai mal. Tudo bem, temos tempo. Mas se alguém tem alguma pergunta, comentário, sugestão a fazer... Eu agradeço. Eu fiz uma pergunta no chat, mas se calhar... ok, mas se calhar é melhor
aqui, Eu posso aqui fazê-la pessoalmente, sim, sim. sim. Agora pedi ao Rui, Sim, sim. a apresentação, que ele se nos consegue explicar porque é que estes operadores são importantes, não é? Porque tantos anos a estudar estes operadores devem ter alguma importância. Pode Sim, ser do sim. ponto de vista da matemática, pode ser do ponto de vista das aplicações. Ok. Ok. Do ponto de vista da matemática, sim, são muito importantes. Pelo menos eu confesso que o Kravchenko achava-os muito importantes, ao ponto de me sugerir este tema, mas se quiseres agora de forma mais... como tu sabes, todos sabem, não é? O operador singular na semi-reta positiva, de facto, coincide com os nossos colegas em processamentos de sinal chamam de transformação de Hilbert, e que é o que se usa para obter a chamada, como é que se chama? One-sided modulação de sinal, portanto, para poupar sinal analítico, não é? Portanto, a chamada de Fourier basicamente duplica a informação na semi-reta negativa e positiva, e, portanto, para poupar sinal, este tipo de operadores, sem a conjugação, é muito estudado e, aliás, houve um tempo, eu na minha tese de doutoramento pus lá algo sobre isso, portanto, em processamento de sinal, a chamada tem a ver também com a transformada de Fourier fracionária para codificar o sinal, portanto, por aí. Com este, portanto, eu estou-me a referir a, vou aqui voltar, sem conjugação, portanto, aquele operador que eu vou aqui voltar, este operador, digamos, este operador é que me ocupou, eu diria, mais de metade da minha vida académica, este aqui. Com conjugação, aparentemente, em problemas em eletromagnetismo, portanto, condensadores onde tínhamos polarização, ou seja, meios, como se diz, não isotrópicos, aparentemente, por exemplo, eu posso dar uma referência à Ana, a todos, que é um livro já bastante antigo, mas de qualquer maneira incontornável, que é o livro do Ilya Vekua. Não o Nikolai Vekua, mas o livro do Ilya Vekua tem lá muitas propostas de aplicações deste tipo de operadores, portanto, com shift e conjugação. Portanto, diria que é isto. Este aqui, sem conjugação, em processamento de sinal, como digo, é bastante utilizado. De facto, o que temos ali é a transformada de Hilbert. Enfim, há quem chama a transformada de Hilbert em vez de chamar. Quando temos a semi-reta, em vez de ter de menos infinito a mais infinito, de zero a mais infinito, se falamos da reta. É isto. Não sei, Ana. Okay. Portanto, como disse, em processamento de sinal e em meios anisotrópicos, estou-me a lembrar em física. Eu acho que a Ana andou por lá. Agora estou-me a lembrar. Em tempos que já lá vão. Ok. Ok. Rui, agora tinha só uma pergunta. Dado que tu tens já basicamente um algoritmo, digamos, sim, estruturado, tu já fizeste algum programa que faz esse cálculo, faz aquele cálculo que tu pretendes, ou ainda claro, não fizeste? Sim, eu mostrei os exemplos, se calhar para ser um bocadinho rápido. Este algoritmo é funcional. Não, tudo bem, mas já tens algum programa, digamos, que... Este programa está público na referência que eu dei. Ok, tudo bem. Na referência, penso que é Mathematics Computation, sim. Eu não pus ali mas eu tenho a impressão que no resumo que dei para a comunicação está lá a referência completa. Ok, tudo bem. Está disponível e, como digo, funciona. Eu aqui, digamos, não enfatizei que funcionava, desculpa, mas está aqui. Estão aqui vários exemplos absolutamente não triviais, estão a ver estas potências, enfim, para quem esteja dentro do ramo, não é nada trivial. Agora, realmente funciona. Há que trabalhar um bocadinho nisto, por exemplo, neste caso, fica sempre a dúvida se este operador for invertível. Enfim, a nossa estimativa não ajuda muito.
de facto, se conseguirmos soluções explícitas para o operador K, neste caso, temos a igualdade. E, portanto, num certo sentido, a estimativa é sharp, é fina. Ok. Portanto, é boa. Portanto, claro, mas, de novo, aqui, confesso que no círculo unitário ainda não... Na reta real, sim, temos a igualdade. Embora sem a presença daquele termo, deste termo aqui, o L. Aqui, no caso escalar, temos. Portanto, no caso escalar, temos a igualdade e com a contribuição de todos os termos para a estimativa. Mas no caso, como digo, matricial, temos realmente, pronto, menos do que isto é zero. Não é? Portanto, se tivéssemos zero, com o operador K é invertível, em princípio não o é. Portanto, isto deverá ser rigorosa, ser fina, ser sharp nesta estimativa. Obviamente que deveríamos ter aqui, para mostrar isso, que de facto existe uma solução do núcleo do operador, ou seja, aqui isto maior ou igual a 1, como temos, repito, na reta real. Ok. Muito obrigado. Ok, obrigado por me ouvir. Então passo agora para o Nuno. Portanto, Rui, tu vais ter que deixar de partilhar o teu ecrã para o Rui passar a partilhar o ecrã dele. E agora o Nuno, já estou confundindo. Peço desculpa. Olá, Nuno. Portanto, agora é o Nuno Rosário com a Tangram no GeoGebra. Portanto, pode partilhar o seu ecrã. Ora, aí está. Muito bem. Estamos a ver então aqui a minha partilha. Ora, então para a minha apresentação, acabei por pensar aqui no Tangram e aliar aqui também às tecnologias, nomeadamente ao GeoGebra. Ora, nós sabemos que o Tangram já é um puzzle, talvez dos mais conhecidos, já bastante antigo. A origem, ao que parece, é na China, mas ele é tão antigo também, por vezes há algumas referências, há algumas dúvidas. Na realidade, então, é composto aqui por algumas peças. Nós temos aqui dois triângulos, estes aqui os maiores, temos aqui dois triângulos mais pequenos e também aqui um triângulo intermédio, temos também um quadrado e aqui um paralelogramo. Ok, então estas peças são todas assentes aqui, a base é um quadrado e depois é que é feita esta construção aqui deste jogo. Existe uma lenda do Tangram, que até dizia que um certo jovem que iria viajar pelo mundo e que o mestre lhe terá dado um espelho que seria para registar tudo o que acontecia na viagem, que era para o mestre poder ver. Mas as coisas parecem não correram tão bem, ele deixou cair o espelho e, ao partir-se, originou então aqui estas 7 peças a que se dá aqui o nome do Tangram. Então ele teria que, na viagem, iria formando figuras com essas peças para retratar então a viagem. Ora, aquilo que nós encontramos do Tangram e navegando um pouquinho pela internet, são inúmeras as figuras que nós podemos construir. Estou aqui a colocar 3 aqui relacionadas com animais, seja um corvo, um canguru, um cavalo, mas existem muitos temas com figuras destas. Então o objetivo será pegar sempre em todas estas peças do Tangram e fazer a construção destas figuras. Por vezes são simples, outras dão-nos um pouquinho mais de trabalho, mas pronto, temos aqui então estes três exemplos. Ora, o objetivo aqui da minha apresentação é aliar então o Tangram ao GeoGebra, uma vez que aqui nos tempos que correm, não é, com também a situação da pandemia, houve a necessidade de recorrer muito também a aulas em regime online, e então é muito importante, creio eu, aliar a tecnologia. Os nossos alunos, eles dominam a tecnologia, mas muitas vezes também acaba por ser
o telemóvel. Então eu acho que é importante também explorar outros softwares. Nós até encontramos imensas aplicações, seja para telemóveis, para tablets, para computadores, imensas coisas sobre o Tangram. Acho que também poderia ser interessante, era eventualmente próprios alunos construírem o Tangram e depois manipular então essa construção para obter as figuras, ou pode ser algo que previamente o professor possa também criar, partilhar com os alunos para uma aula diferente, para explorar então áreas, rotações, enfim, há aqui várias opções. Ora, aquilo que eu irei fazer será então aqui explorar o GeoGebra. Também. O GeoGebra, eu até vou abrir aqui a janela, o site aqui do GeoGebra. Então o GeoGebra é um software livre, gratuito, em que qualquer pessoa pode fazer então o download da aplicação, pode também fazer aqui a manipulação online também deste software, o que tem imensas capacidades, podemos fazer muita coisa utilizando este software. Tem também aqui uma parte no site geogebra.org que tem a ver aqui com os materiais, o que também acho bastante interessante, o que qualquer pessoa que crie alguma atividade ou algum material didático pode, se assim o entender, claro, não é? Pode partilhar na comunidade e então podemos vir ao site GeoGebra, procurar materiais, um tema e certamente vamos encontrar aqui muitas coisas, livros que podemos também depois explorar noutros conceitos. Bom, eu tenho aqui já o programa também aberto no meu computador e vou então fazer aqui de uma forma simples, explorar aqui um bocadinho o GeoGebra para a construção não só das peças do Tangram, mas depois para as podermos manipular, tá bem? Fazer aqui algumas animações para a construção das tais figuras que tinha referido anteriormente. Ok, então este é o aspecto aqui quando nós abrimos o GeoGebra e vamos então aqui explorar aqui um pouquinho. Ora, o GeoGebra, ele aparece aqui logo aqui com um referencial. Temos aqui também, deste lado, aqui uma janela algébrica. Para o caso, não vou utilizar tanto, então podemos vir aqui também ao separador. Aqui é exibir e podemos então selecionar aqui algumas janelas que queremos ou não para a situação. Neste caso, eu vou aqui desligar a janela de álgebra e vou só ficar aqui com a janela de visualização. Ok, então, assim, algo deste género. Vou deixar aqui este quadriculado, estas malhas, e vou acrescentar aqui uma imagem do Tangram. Okay. Temos aqui a nossa referência para a construção. Não vou fazer uma construção envolvendo retas paralelas ou segmentos de reta, não, vou só trabalhar com pontos. Como estava a dizer, assim, algo creio que é simples, mas que fica interessante. Ok, então o nosso Tangram, então nós percebemos que é um quadrado, e então vou criar um quadrado do seguinte modo, para não ter que utilizar, andar preocupado com retas, eu vou fixar os pontos aqui a coordenadas fixas, ok? Então para isso nós podemos ir aqui às nossas opções e nas opções, ao clicar aqui numa zona vazia, que não tem nada ainda representado, podemos vir aqui onde diz malha e eu vou selecionar aqui o campo onde diz fixar à malha. Ok, então o que é que isto nos vai permitir? Eu vou representar pontos e os pontos vão se ajustar automaticamente aqui para as coordenadas de números naturais mais próxima. Não é? Então, se eu clicar aqui assim ao pé da coordenada, do ponto de coordenadas 1, não tenho que estar mesmo em cima, ele próprio vai ajustar aqui as coordenadas do ponto. Tá bem? Então, vou criar aqui um quadrado
em que, ou vou assinalar aqui os pontos que permitem a construção de um quadrado, vou colocar 8 unidades, ok? Então irá ficar assim algo deste género. E então o que nós vamos fazer para a construção deste Tangram será apenas assinalar os pontos. E depois vamos utilizar aqui outra ferramenta do GeoGebra. Ora, para a construção, eu vou precisar de que pontos? Vou precisar aqui de vários pontos médios, não é? Entre estes dois, ok? Temos aqui o ponto médio. Depois, entre estes dois, também aqui mais um ponto médio e também aqui sobre estes lados que aqui estão. E falta para terminar aqui este ponto. Ou seja, com estes pontos que aqui estão representados, só pensando em pontos médios, nós conseguimos ter aqui todos os pontos essenciais que nos levam então à construção do nosso Tangram. E agora vamos utilizar uma ferramenta que está disponível aqui no GeoGebra. Ao clicarmos então aqui neste ícone, vai-nos aparecer aqui vários polígonos. Okay? E vamos encontrar aqui um polígono que é o polígono rígido. Okay? Então, isto vai nos permitir fazer um polígono do seguinte modo. Eu posso começar aqui por este primeiro triângulo. Então, eu vou selecionar o primeiro ponto para a construção do triângulo e este ponto que eu acabei de selecionar vai ser o ponto que vai servir de rotação para as peças, ok? Para o triângulo. E agora, o segundo ponto que eu vou assinalar, este segundo ponto que eu cliquei aqui, vai ser o ponto a partir do qual eu vou rodar o meu triângulo. Tá bem? Eu vou aqui terminar aqui a construção deste primeiro triângulo, ok? Terminei, voltei ao ponto de partida, então já tenho aqui o triângulo. Agora, se eu clicar e arrastar no primeiro ponto que eu criei, então eu vou conseguir movimentar este triângulo, ok? Da mesma forma que se clicar em qualquer zona do triângulo e também arrastar, também funciona. Depois, como eu estava a dizer, este ponto aqui em cima vai me permitir rodar. Aqui, quando eu clico e arrasto, eu não consigo movimentar o triângulo, apenas consigo provocar aqui rotações, que é aquilo que nós pretendemos para a construção do nosso Tangram, não é? Depois poder rodar as peças e movimentá-las, provocar aqui translações e rotações para a construção das figuras. Depois podemos colocar aqui, lá está, clicando aqui no nosso triângulo, podemos alterar aqui as cores, vamos colocar aqui uma cor, alterar aqui o nível de transparência. Vou também assinalar aqui este ponto aqui, considero que seja aqui o ponto mais importante, nos permite então rodar o triângulo. Eu vou dar também aqui a mesma cor, podemos alterar também formas, é mesmo uma questão de explorar depois aqui toda a construção. E uma vez que eu consigo, ao clicar e arrastar o triângulo, provocar as translações, este ponto aqui também o posso fazer desaparecer, não apagar, porque senão depois toda a construção vai sofrer alterações, mas deixar de exibir aquele objeto. Então temos aqui a primeira peça do Tangram que já está feita. A seguir vou proceder de igual forma, então eu volto a colocar aqui os pontos aqui que levaram à construção da primeira peça e vou fazendo assim sucessivamente. Vou fazer aqui mais uma situação, coloco então aqui o primeiro ponto, estou a fazer então utilizando aqui o polígono rígido e então consegui obter novamente aqui o outro triângulo. Alteramos aqui as cores, vamos colocar aqui uma cor, tirar a transparência. Este ponto, como foi o segundo a ser assinalado, vou fazer como fiz já há pouco, vou deixar aqui este ponto assinalado e aqui o segundo, ou o primeiro da construção, vou deixar de o exibir. Então, já tenho aqui duas peças do nosso Tangram e o procedimento seria este até à construção de todas as peças. Eu vou abrir aqui, já tenho aqui, para não estar aqui a demorar muito com a construção, devo ter
aqui já o Tangram previamente construído. Inicialmente tínhamos aqui também os eixos assinalados, as malhas. Claro que depois da construção estar feita, não precisamos tanto destas linhas, para não confundir, ficar aqui um ambiente mais limpo. Nós podemos então também deixar de exibir, basta clicar com o botão direito, tirar os eixos, as malhas também nós podemos fazer desaparecer, e temos então aqui as peças do nosso Tangram. E o que nós podemos também fazer, uma vez que quando nós estamos a movimentar, e aqui quando eu movimento as minhas peças, eu não consigo pôr aqui a peça num ponto intermédio. Isto porquê? Porque tínhamos selecionado previamente aqui na questão da malha, quando aparecia aqui a malha, tínhamos colocado fixar a malha, e agora podemos voltar a pôr no modo automático. Okay? Então isso vai-me permitir já movimentar todas as peças para qualquer zona que eu queira, tá bem? E depois proceder então aqui à rotação e fazer então a construção das figuras, tá bem? Claro que depois numa atividade, ou quando é feito, depois pode-se utilizar aqui as peças. Podemos acrescentar também aqui imagens. Claro, o GeoGebra é um software também aqui muito versátil, com muitas ferramentas, coisas que podemos dinamizar. Podemos colocar aqui as imagens, já para fazer algumas figuras. Eu tenho aqui também, uma vez que a apresentação acaba por ter de ser aqui um pouquinho mais curta, eu tenho aqui, penso que consigo mostrar, pronto, muito semelhante àquilo que eu fiz, como eu estava aqui a dizer inicialmente, os materiais nós podemos pesquisar. E, pronto, eu aqui estou a clicar acabei por fazer um Tangram e disponibilizei também, e então está aqui um exemplo também da atividade, está bem? Então coloquei o título Tangram, tenho as peças e coloquei aqui duas imagens em que agora teríamos de tentar fazer a construção destas figuras, não é? Proceder então aqui à rotação, tentar então encaixar aqui as peças da melhor forma para chegar lá. Se sentisse que tinha muitas dificuldades, neste caso eu criei aqui no GeoGebra aqui um pequeno botão em que faço aqui um pouco de batota, mas pronto, quando sentimos assim um pouco mais desesperados, então podemos obter aqui as soluções e fazer aqui a construção das figuras. Eu acho que é uma tarefa interessante para fazer também em contexto de sala, com os alunos, em que exploram, não sei, acho que pode ser interessante nesse sentido. Esta construção que fiz, pronto, como disse, ela acaba por também estar disponível, só se quisermos, né? Fazemos as construções e disponibilizamos se quisermos, no GeoGebra também, aqui no site. Se calhar já estou aqui no tempo limite, não quero aqui... Não, tudo bem, podes continuar, Rui, se quiseres. Mas pronto, okay. Acelerei ali um bocadinho a construção, mas esta era basicamente a ideia de construir as peças e depois de as animar, pronto, depois resolver aqui uma série de figuras. Como estava a dizer, eu acho que é importante utilizarmos as tecnologias, estas ferramentas todas que temos ao nosso dispor, mas que os alunos também as explorem, não seja só já as atividades ou aplicações de telemóvel ou computador, já tudo pré-feito, não é? E assim eles constroem desde a raiz. Acho que é muito, muito interessante este tipo de atividades. Não sei se há alguma questão que queiram. Ok, Nuno, muito obrigado pela tua apresentação. Se alguém tem alguma questão a pôr, ou comentário, ou sugestão... Eu voltei a pôr no chat, mas... ok, mas não, como somente nós...
Ok, Não, Ana, chuta. não, desta vez eu acho que publiquei para todos. Há bocado não percebi que estava a Mas falar podes- só para os panelistas. Não, a minha curiosidade é que se já fizeram alguma atividade concreta usando, portanto, o Tangram embebido no GeoGebra, qual foi o objetivo, com que estudantes é que fizeram? Sim, pronto, no meu caso, sim, já fiz com alguns alunos, um pouco também quando estavam a trabalhar a questão de áreas, não é? De ver aqui figuras equivalentes, então trabalhar nesse sentido, e também por necessidade de, como disse anteriormente, de eles explorarem alguns softwares. Eu sinto que os jovens, pelo menos aqueles com os mais têm tido contacto, estão muito presos, parece que dominam muito as tecnologias, e dominam muito os telemóveis e uma série de aplicações, é verdade, mas em alguns contextos, em contexto de sala, têm dificuldade depois em trabalhar com outro tipo de softwares. Acho que estão muito, muito presos às redes sociais e depois com outros softwares têm um bocadinho mais de dificuldade. E também tenho notado, mesmo a nível de mais velhos, a nível de secundário, quando trabalham também com a máquina de calcular, sinto também que há alguma dificuldade, apesar de parecer que é muito simples para eles, por vezes há dificuldade, porque eles estão muito habituados novamente aqui aos telemóveis em que é tudo touch, não é? E depois as máquinas de calcular, quando eles querem alterar janelas de visualização, tudo mais, parece que estão habituados aos dedos, não é? É dessa forma, e então não têm a noção de como alterar a janela de visualização, quais são os valores que devem colocar. Então acho que se houver a oportunidade de irem trabalhando com estas ferramentas, se calhar vão ganhando aqui um pouco mais à vontade para que no futuro também tenham menos dificuldades. Obrigada. Ok, Nuno. Sim, eu também realmente concordo com o que o Nuno está a dizer. Realmente noto. Ops, alguém está a constipar. Também concordo com o que o Nuno está a dizer. Realmente é isso mesmo. Os miúdos que trabalham com os telemóveis estão muito habituados a tudo já pré-feito, vamos dizer assim, não é? E realmente é preciso eles mexerem com as coisas, verem o que é o objeto, o que é o triângulo, o que é o quadrado e saberem e terem alguma noção mais real das coisas. Ok. Então, Olha, negócio do sítio. Foi explicar à pessoa que espirrou que tudo bem. Podia espirrar, mas num ambiente mais controlado. Tudo bem, não tem mal, Ana. Tudo bem. Ok, Ana, olha, passo-te agora a palavra, portanto, quando tu quiseres, está à vontade, força. Certo, vamos lá tentar então fazer aqui a partilha do meu ecrã. Já estamos a ver o teu ecrã. Já estão a ver o meu ecrã. Já está. Pronto, esta tinha sido então... Bom, começo por agradecer a presença de todas as pessoas e o convite do Paulo para falar nesta sessão. As minhas preocupações são várias, mas aquela que eu vou tentar usar hoje como preocupação é exatamente uma preocupação pedagógica, didática, de passar mensagens de matemática no superior, não é? Portanto, eu vou falar das minhas experiências, grosso modo vou passar em revista um bocadinho as experiências que tenho feito desde 2016 até agora. Pronto, então eu sou docente do Departamento de Matemática, do técnico, e vou tentar, deixa-me ver como é que eu passo aqui assim, vou tentar hoje então orientar a minha apresentação. Bom, para já ela está toda em inglês, mas como o meu público está todo é português, eu vou falar em português. Alguma coisa interrompam-me, digam qualquer coisa que não entendam, porque às vezes os acrónimos vão estar em inglês. Ok, tudo bem. Portanto, eu vou tentar introduzir esta temática do que é o Formative Assessment, que se traduziria como a avaliação formativa. Depois vou explicar um bocadinho quais são as experiências que eu faço neste âmbito de como é que eu uso a avaliação formativa, no fundo, nas minhas aulas, não é?
Depois vou tentar explicar quais são os resultados que eu já obtive, e aqui eu pus o BC, não é Before Crisis, é antes do Covid e depois do Covid, não é? Portanto, alguns resultados antes do Covid e outros após o Covid, ou durante, porque ainda estamos, enfim, infelizmente ainda não podemos dizer que estamos depois. E uma coisa que eu não tinha perspectivado, mas que se calhar é interessante para falar, enfim, no fundo eu vou fazer uma partilha de experiências e conclusões, é esta maneira também, no fundo, que o Nuno usa e que eu uso, mas a nível da universidade, dos estudos de matemática para engenheiros, de introduzir atividades que são, enfim, que eu acho interessantes e que eles acabam por comprovar. Eles são os estudantes. Quando eu digo eles, leia-se estudantes. É estudantes e os estudantes. E que, se os conseguirmos entusiasmar e mostrar que mexer num telemóvel pode servir para falar com os amigos, mas também podem falar com os professores, e que podem aceder a aplicações ou a redes sociais ou a aplicações que lhes dão algum conteúdo científico, tentar fazer um merge, não é? Tentar emergir o mundo deles, tornar o pessoal e a escolha, digamos assim, de estudos um bocadinho mais ligadas, não é? Tentar ligar os dois mundos, que no fundo estão um bocadinho dissociados nas práticas deles. Então, pronto, eu tenho aqui uma hipótese e uma tese, que é portanto, as atividades que eu vou explicar de avaliação formativa, de facto, permitem que os estudantes tenham uma trajetória de aprendizagem, talvez assim, com maior sucesso, não é? Isto passa por, da parte dos professores, passa por fazer muitos questionários, portanto, eu chamo quizzes, podem estar em diferentes formatos, eu vou explicar qual é aquele que eu uso mais. Digamos que a receita dos muitos questionários funcionam bem se eles obtiverem logo feedback, ou seja, no fundo estamos a despistar erros que eles possam logo ter absorvido quando damos uma definição ou quando damos uma propriedade, e portanto podemos guiar-nos nós enquanto professores se o que estamos a ensinar está a ser aprendido. No fundo é isto que significa a receita do feedback imediato. E depois há um ponto muito importante que eu acho que é um bocadinho esquecido a nível das universidades, talvez, e mais particularmente no ensino de algumas unidades curriculares de matemática, que é esta história dos intended learning outcomes. Portanto, eu acho que no básico e no secundário isto já vem do Ministério e, portanto, os professores não precisam de se preocupar com isto. Na universidade não há uma cultura próxima de uma pessoa tentar definir o que é no fundo, o que é que nós pretendemos no final de uma unidade curricular, e isto é um momento importante, que se mais ninguém pensar por isto, acho que somos nós, enquanto responsáveis de uma disciplina, que devemos preocupar-nos por isto. Pronto, então eu vou tentar explicar como é que estas coisas, pelo menos na minha prática, se interligam, não é? Como é que estes ILOs, que são os Intended Learning Objectives, podem funcionar juntamente com as tais avaliações com feedbacks automáticos, e claro que isto passa tudo por ter uma base de dados de exercícios para fazer os tais questionários, os tais quizzes. Bom, o meu contexto particular é com estudantes costumam ser estudantes que entram para o Instituto Superior Técnico, para o técnico, para a informática. Portanto, eles têm, no fundo, a motivação deles foi estudar informática no técnico. As minhas turmas têm tido 100, grosso modo, são cerca de 100 estudantes que entram por ano, e aquilo que eu me vou focar é na disciplina de álgebra linear, que é, portanto, uma das matemáticas que eles, além de cálculo 1, têm como disciplina obrigatória no primeiro semestre. Portanto, são acabadinhos de chegar do secundário. Tudo isto tem a ver também, ou seja, isto não existe no vácuo, não é? Todas estas atividades ou esta avaliação não existe no vácuo. Eu tenho usado, já vou explicar qual é o tipo de Learning Management System, LMS, que eu uso, não é? Portanto, são aqueles que estão disponíveis, que me disponibilizaram, digamos assim, no técnico. Alguns deles eu lutei por eles, outros são independentes de mim, portanto,
podem não depender da nossa vontade de existirem ou não no ambiente em que nós estamos a dar as aulas. Vou explicar como é que eu resolvi um pequeno problema sobre estes Intended Learning Outcomes face à falta um bocadinho de sensibilidade do Departamento de Matemática. No fundo tenho que dizer que é o Departamento de Matemática do técnico para este assunto, e falar um bocadinho então dos tais conjuntos de exercícios que eu tenho desenvolvido juntamente com alguns colegas e que no fundo são bastante flexíveis e adaptáveis a diferentes realidades. Pronto, então primeiro sobre os tais Learning Management Systems que eu tenho encontrado disponíveis. Portanto, o primeiro que eu usei e que até 2016 foi o único que eu tinha disponível no técnico para usar, que é o Phoenix, é o nosso sistema de administração, no fundo, que vai um bocadinho para, como vocês podem ver, estes separadores todos aqui em cima permitem ter acesso a diferentes managements, não é? Posso gerir várias gestões, não é? E o que eu tenho aqui clicado é o separador docência, em que aqui do lado esquerdo tenho o menu, em que posso administrar a página de disciplina, posso consultar pautas, posso, enfim, enviar e-mails a partir da plataforma, e tenho aqui uns períodos de execuções das várias disciplinas. Aqui estão, no segundo semestre de 2018-19, eu tinha, portanto, acesso a estas disciplinas, unidades curriculares. Portanto, um dos sistemas de gestão académica, portanto, que eu usei até agora foi este Phoenix. Até 2016 foi unicamente este que eu tinha disponível. A partir de 2016, nós no técnico, e pronto, eu sou coordenadora deste projeto e, portanto, se calhar estou na frente de onda disto, passámos a ter uma plataforma MOOC, ou seja, de cursos massivos, a sigla ou o acrónimo é Massive Open Online Courses, e portanto o que nós fizemos foi customizar o código de uma plataforma conhecida, que é o edX, não é? Que disponibiliza este tipo de cursos online, cursos estes que tiveram o arranque em 2013, portanto nós a partir de 2016 começámos no técnico a lançar alguns cursos, no fundo são unidades de conteúdo de matemática, de tecnologias, programações, etc., que no fundo têm uma sequência de tópicos e que ocupam, digamos assim, semanas talvez de trabalho de alguém que se inscreva. E portanto aqui tem uma figura, tem um screenshot da plataforma, e dentro da plataforma que se chama MOOC Técnico, portanto eu estou dentro de um curso, no fundo é um bocadinho abusivo chamar curso, é mesmo a tradução do course inglês, não é? Portanto, no fundo isto é um quarto da disciplina de álgebra linear, e este que eu criei para os meus alunos é valores próprios, portanto é sobre a parte da diagonalização, valores próprios, vetores próprios, etc. Pronto, finalmente atracando aqui nesta parte didática que está um bocadinho às vezes esquecida dos matemáticos no ensino superior, que são estes objetivos operacionais que, não sei, eu trouxe aqui o exemplo que é, eu fiz mesmo o screenshot do que ainda está na plataforma e é visível a um estudante que esteja inscrito em álgebra linear, portanto é exatamente o que se pretende, ou seja, não é de facto understanding of the basics in linear algebra, quer dizer, isto pode ser tudo e pode não ser nada, não é? Portanto, eu vou agora dar portanto, perceber o que é que se quer dizer, ou seja, sobre os conceitos básicos da álgebra linear, não é um objetivo operacional, certo? É se calhar o sonho de um professor de álgebra linear num vazio que não sei muito bem qual é, não é o concreto. Então, o que eu faço é acrescentar num separador que é público para os estudantes objetivos que sejam operacionais, que é encontrar, fazer a tradução, verificar, calcular, saber argumentar, mesmo não é saber uma demonstração, é saber argumentar quando é que uma matriz é invertível ou não, usar definições, portanto é isto que se entende por ILOs em inglês, né? E tem um bocadinho de pedagogia, mas eu acho que todos nós, enquanto professores de matemática, devíamos pensar um bocadinho nisto antes de entrar numa aula teórica, por exemplo. Bom, em relação a uma coisa mais prática, que são os exercícios que eu tenho construído. Portanto, eu aqui trago só um exemplo.
Portanto, isto o que eu usei até 2016 e ainda continuo a usar é o Matemática, portanto é o software Matemática, para gerar uma raiz, um código que me gera enunciados com parâmetros aleatórios e opções aleatórias de resposta. E isto é só uma instância, portanto este código todo que está aqui do exercise, que tem este prop, quartz, etc., portanto é a instância 299 de um código main, não é? Um código que eu pedi para gerar diferentes, enfim, vou dando entradas possíveis para matrizes simétricas e cada estudante vai receber uma instância com uma matriz diferente e depois precisa de validar afirmações corretas sobre essa matriz simétrica, sendo que essa matriz simétrica está imbuída numa forma quadrática. Portanto, como podem ver, o tipo de exercícios não precisa de ser de input, ou seja, de output numérico, pode ser coisas mais sofisticadas, pode misturar, digamos, respostas numéricas com uma forma quadrática igual a 3, define uma hipérbole, que já é uma relação bastante sofisticada entre uma forma quadrática e a parte geométrica associada à forma quadrática. Isto para dizer que a possibilidade que o matemática oferece para gerar os tais conjuntos, não é? Os datasets de conjuntos de exercícios é muito vasta. Pronto, e agora mostro uma adaptação para a segunda plataforma de que eu falei, que é as dos cursos online, não é? Dos MOOC técnico. Portanto, com uma pequena adaptação do matemática, eu gerei exercícios similares para estarem em quizzes, não é? Em questionários que estão associados àquela parte mais completa, digamos assim, tem vídeos, tem materiais complementares de explicações mais teóricas, tem resumos, etc. E no final de cada unidade, que é uma semana, tem um quiz para testar exatamente se está tudo no caminho certo ou não. E o que é interessante nestas plataformas mais, digamos, eu diria mais sofisticadas, é que se repararem neste tipo de exercícios, os estudantes já podem pedir sugestões. Portanto, se podem tentar numa primeira, eu fiz só um screenshot, mas eles se sentirem confiantes podem responder logo. Se não se sentirem confiantes podem pedir uma primeira sugestão, uma segunda sugestão. Enfim, depois está na mão do professor dar sugestões e achar que são suficientes, não é? Além disso, este tipo de perguntas também têm feedback automático. Portanto, dizem logo, olha, tu avaliaste isto mal porque, se calhar, estavas a pensar desta maneira. E, portanto, os feedbacks, claro que têm as respostas. Ou seja, todos os mitos que costumam deparar-se nas respostas escritas dos exames estão já imbuídas nestes feedbacks. Portanto, o que é que eu estou a tentar partilhar aqui? Várias experiências, não é? Digamos, de avaliação formativa em álgebra linear e que eu fiz entre 2017 e 2019, portanto, já com a utilização não só dos exercícios da minha primeira plataforma, que era o Fênix, como da segunda plataforma, que é um curso online, no MOOC. Não é? Com o MOOC eu fui um bocadinho mais, arrisquei ainda mais e fiz o modelo, não sei se são familiarizados ou não com a aula invertida, portanto, uma vez que eu tinha conteúdos também de vídeos e de complementares, digamos, o que aconteceu durante o período em que eu era suposta dar a parte, ou seja, dar aulas teóricas sobre a parte de valores próprios, vetores próprios, diagonalizações, formas quadráticas, etc. O que eu fiz foi pratiquei a aula invertida, em que disse, olha, na próxima semana eu não vou dar aula teórica, o que é suposto é vocês inscreverem-se no curso online e verem os vídeos, tentarem resolver os exercícios e virem para a aula, que eu parti a aula teórica, portanto isto foi o aspecto prático. Eles eram 100 na aula teórica e eu durante a semana parti-os em 3 pedaços, digamos assim, em que tivemos uma aula teórica ou prática para discutir os vários assuntos que eles deveriam previamente ter visto nos vídeos, ter deparado-se com dúvidas nos questionários, nos quizzes, etc. Pronto, então digamos que a partir de 2017 a questão foi que a experiência foi adicional com uma metodologia de classe, digamos, de aula invertida. Em termos de exercícios, portanto, eu já estou a falar, focando-me só nestes anos de 2017 a 2019,
mas 2019 antes de Covid, certo? Estamos a falar do primeiro semestre de 2019-2020, em que ainda ninguém estava confinado e em que o fenómeno Covid só apareceu mesmo no fim, em janeiro. No fundo, abateu-se sobre nós no final do primeiro semestre. Isto é o tempo antes do Covid, é assim. Pronto, nesse semestre até 2019, portanto incluído, o que eu fiz foi, apliquei 7 questionários, 7 quizzes, através do Fênix, o que significa que eu os distribuo automaticamente e à medida que eu distribuo, eles têm um prazo, pronto, o intervalo de tempo para eles responderem, eu costumava dar bastante lato, às vezes tinham quase uma semana para responderem ao questionário, às vezes não tinham 8 exercícios, tinham 10 ou 11, e o que caracterizava estes quizzes era, primeiro, às vezes a matéria ainda estava a ser dada, portanto, para desmontar um bocadinho aquele raciocínio que eles têm que ficar, enfim, têm que se deparar que o ensino universitário não existe o livro de texto, não existe só o que o professor disse, não é? Existe todo o mundo para além do professor que eles têm que saber explorar também de modo autónomo, não é? Portanto, para reforçar esta tecla da autonomia e para eles estarem também com atenção nas aulas teóricas, digamos assim. Os quizzes eram compostos de uma quantidade de exercícios de coisas de que eu já tinha falado, que eles já tinham testado até, e outras que eles iam testar antes de poderem ir a uma aula, digamos, ouvir sobre o assunto. Mas, claro, que eu dava o tempo lato para eles terem o tempo que até ao final do prazo da ficha eles conseguiam interagir comigo, certo? Depois, no último quarto do semestre, os quizzes já não estavam só distribuídos no Fênix, eram quizzes que estavam no tal, enfim, estavam incluídos, embebidos na tal metodologia do Flipped Classroom. E, portanto, havia 4 exercícios semanais e antes dos 4 de classificação, portanto, até 2019, o que contava para estes exercícios todos, porque é que eu chamo formativo, é porque isto, eventualmente, se eles quisessem, isto podia contar para a nota final deles no final do semestre, mas o peso era ínfimo. De qualquer maneira, o efeito era fabuloso. Portanto, apesar disto às vezes contar com 5%, 10% para a nota final, a verdade é que eles aderiam com bastante entusiasmo a este tipo de avaliação e a estes questionários que os ajudava, no fundo, a despistar erros, a ir tendo uma boa nota e a terem mais confiança neles próprios quando chegavam aos testes escritos, certo? E pronto, e portanto tinha um frequente feedback, portanto eu tinha sempre os meus alunos bastante interessados nas aulas, enfim, havia uma aula ou outra que corria menos bem porque eles na aula a seguir iam ter um teste de fundamentos de programação ou de introdução à engenharia informática, esses fenómenos, não é, de interferência com outras disciplinas são um bocadinho mais difíceis de contornar, mas pronto, eu posso dizer que tive sempre alunos bastante interessados nas aulas de álgebra linear, o que não sei se é a experiência de todas as pessoas aqui, mas não era a minha experiência antes de 2015 e 2016. Eu tinha alguns alunos bastante interessados, mas a maioria deles bastante desinteressado do que é que a álgebra linear lhes poderia trazer em termos gerais para a vida deles. Pronto, e depois, claro, que ter sempre isto alinhado com os tais objetivos operacionais que nós queremos no final disto tudo, que eles levem para a vida, no fundo é mesmo, levem para a vida, tem que estar alinhado também com as perguntas que vão saindo nos testes escritos, não é? E nos exames. Pronto, eu trouxe aqui uma fotografia para chamar também a atenção, digamos assim, que eu até, portanto, nestes anos de experiência de 2017 e 2019, tive a sorte de conseguir estar com eles presencialmente, nas turmas mais pequenas, em que se atentarem aqui no fundo há uma parede em que acabou de ser escrito um raciocínio qualquer sobre produtos internos e, portanto, o ambiente nas aulas, eles, embora possam estar, esta rapariga tem um ar bastante aborrecido, mas pronto, mas às vezes não era aborrecimento, era mesmo frustração, porque já estávamos no final do semestre. Esta aula, por sinal, era a aula das 8 da manhã, portanto, todos éramos uns heróis, estarmos aqui a tentar
resolver demonstrações de álgebra linear. E a ideia era sempre, cada mesa destas tinha um exercício diferente para resolver e no final, por cada mesa, enfim, discutiam entre eles e finalmente saía um voluntário ou não para escrever no quadro o que é que a conclusão que aquela mesa tinha tirado e, portanto, isto íamos desde os exercícios muito simples de cálculo inversa da matriz até mostre que, não é, que se uma matriz é simétrica é diagonalizável ou um objeto, ou assim um resultado mais geral da álgebra linear. E isto também funcionou bastante bem alinhado com o resto tudo, não é? Digamos que os objetivos foram cumpridos naquele intervalo de tempo, não é? Fizemos alguns questionários e inclusive depois até se conseguiu falar, não fui eu, não é? Foi alguém a que eu pedi que fizesse. As minhas aulas, aliás, em 2019 tiveram um observador externo que anotava de 5 em 5 minutos o grau de atenção, enfim, vários indicadores que poderiam ser associados a tipo de motivação e concentração no que estavam a fazer, digamos assim. E, portanto, tenho vários dados que permitem dizer que, de facto, além destes dos resultados finais da disciplina, não é? Que desde 2016 até 2019 a percentagem de aprovados foi sempre aumentando e não só a percentagem de aprovados como a média, não é? A médias que eles foram tendo ao longo destes anos também saiu de um 12 ou de um 13 valores em média dos aprovados para estar quase no 14, 15. Portanto, em média, um estudante de informática em 2019 era aprovado a álgebra linear com uma nota que andava à volta do 15, o que eu considero uma boa nota. Então, passando agora um bocadinho para um outro paradigma, que no fundo já está ligado, mas não completamente ligado a isto da avaliação formativa e que está muito ligado ao facto de isto ter sido feito já no primeiro semestre de 2020, portanto, em pleno confinamento Covid, em Portugal ainda estávamos no técnico, estávamos num sistema híbrido, mas eu estava de sabática, portanto, eu este ano estava de sabática e era suposta ir para a Polimi, para o Politécnico de Milão, portanto, ter várias interações e entre as várias interações ter uma interação com um colega que ia dar álgebra linear a alunos de arquitetura do Politécnico de Milão. E os alunos do Politécnico de Milão, que também têm boas médias de entrada, também são muito heterogéneos e aqui principalmente heterogéneos porque eram de arquitetura. Portanto, isto só para vocês terem uma noção, eu não tinha... por ano entram mais de 1000 alunos no Politécnico de Milão para arquitetura. E vêm de diferentes escolas, portanto, o meu colega, o Domenico Brunetto, ele até fizemos uns questionários para saber de que escolas é que vinham e eu já mostro alguns dados sobre isso. E, portanto, aqui o que se impunha, para além de que ele não tinha muita liberdade para fazer os tais formative assessments, porque tem que estar, portanto, havia uma lógica por trás da disciplina de matemática, que não era só de álgebra linear, era de que as avaliações eram só escritas e eram só uma a meio do semestre e uma no final. Pronto, então diversificámos e usámos também computação simbólica, portanto, por trás disto tudo, no fundo, está sempre um professor que faz, digamos, applets, no fundo. Eu vou mostrar uma aplicação que é de uma computação simbólica feita com matemática também, ou faz applets ou desenvolve conjuntos de dados de exercícios com base no matemática ou no Python, mais recentemente, portanto, na plataforma do MOOC técnico é mais fácil fazer programação em Python e que isso pode ser aplicado com diferentes objetivos didáticos, portanto, no fundo é isto. E no caso então do Politécnico de Milão, nós centrámos nestas atividades centradas nos estudantes para tentar resolver este problema, que era um bocadinho diferente. Portanto, eu trago isto com alguma literatura, algumas referências, porque acabámos de publicar um artigo que eu depois acrescento à lista de referências que eu tinha
sugeri para publicar hoje, para esta sessão. Portanto, aqui digamos que o nosso objetivo era não tanto superar só as dificuldades de envolvimento com tópicos de álgebra linear em geral, mas era superar essas dificuldades, sendo que os alunos que nós tínhamos à frente, não é, os estudantes que temos à frente, eram bastante heterogéneos, vinham de backgrounds com formação muito diversa no secundário de matemática. Portanto, o que eu já adiantei foi que estávamos a falar neste momento. É engraçado que o público volta a ser de 100, eram 100 estudantes, estavam inscritos no tal, portanto, estavam inscritos na tal programa de arquitetura do Politécnico de Milão, e o que eu contribuí mais nas aulas, que foram todas remotas, porque no Politécnico de Milão só houve uma aula blended, ou seja, em que o Domenico chegou a estar num anfiteatro e metade dos estudantes estavam lá e outros estavam em casa. Só houve uma, porque a seguir foi tudo para casa. Foi tudo para casa e as aulas foram todas dadas remotamente, com tanto os professores como os alunos sentados nas suas casas, ou onde tinham acesso ao ponto de contacto, não é? Pronto, e a matemática que os alunos de arquitetura têm, em resumo, são um semestre, e é uma matemática elementar que inclui cálculo, inclui álgebra linear. Pronto, no caso destes estudantes, eu disse para o Domenico, olha, eu acho que é de facto um desafio esses estudantes de arquitetura perceberem de facto como é que a álgebra linear tem a ver com todos os programas, inclusive o GeoGebra, não é? Com todos os programas que eles vão ter que manipular de imagens, não é? De 3D, 2D, 3D, não é? Se eles ficarem com as bases do que é uma rotação, do que é uma projeção, do que é um shear, não é? Um deslizamento, já será fantástico. Ele disse-me, pois, mas isso é exatamente a parte da álgebra linear que eu costumo evitar, porque tem, enfim, é muito abstrata, não é? Portanto, o matemático, quando transmite em álgebra linear o conceito de transformação linear, faz a definição abstrata do que é uma função linear. Pronto. Eu disse, então vamos tentar inventar aqui umas atividades centradas mais naquilo que os estudantes vão conseguir mexer, e pô-los a mexer nessas applets, no fundo é mexer em applets, e tentar perceber conceitos de transformações lineares como estas que eu disse, rotações, translações, reflexões, etc. Portanto, ligar o conceito abstrato, não é? Que é este de transformação linear, mesmo que nós o restringimos a Rn ou a R2, ligá-lo à multiplicação por uma matriz e, portanto, tentar que os estudantes de arquitetura fiquem com uma ideia de se quisermos rodar, há uma matriz que faz isto e esta matriz tem umas determinadas propriedades e, pelo menos, temos esse conhecimento sobre o que é uma rotação, não é nada do outro mundo, e é explicável por uma operação que é uma multiplicação por uma matriz, que até é uma coisa que se costuma pedir em exames escritos ou em testes escritos de álgebra linear. Então, houve um planeamento, portanto, eu e o Domenico fizemos um planeamento para as atividades acontecerem de maneira a conseguirmos chegar às transformações lineares, que era exatamente o tal tópico que ele costumava evitar falar, porque achava que era muito abstrato e os estudantes não iam perceber. Portanto, houve, como vê, isto está só, portanto, na primeira semana, aquela first lecture foi a tal que foi blended e a seguir foi tudo remoto, ok? Fizeram-se os tais questionários que permitiram ter uma ideia demográfica do grupo de estudantes, não é? E, portanto, além dos 100 do primeiro ano, ainda havia 74. Portanto, eu disse que entravam 1000 e tal, e é verdade, só que depois 1000 e tal são distribuídos por diferentes docentes. Portanto, depois há 10 turmas teóricas ou 8 turmas teóricas de estudantes. E havia ainda um lastro de estudantes que eram uns 74 que não tinham, que são repetentes, não é? Que no fundo é repetentes, portanto, ao todo estavam inscritos 174.
Portanto, vemos aqui que no público, neste nosso público, havia muito mais público feminino do que masculino, não é? Que não é de todo a demografia que eu tenho, eu não apresentei, mas a informática costuma ser 10% portanto, é 10% raparigas e 90% rapazes, assim em médias anuais, digamos, de entradas. Aqui o público é ao contrário, mas com os questionários em que eles tinham que responder de que escolas é que tinham vindo e qual era o grau de confiança deles na matemática, não é? Conseguimos cruzar estes dados todos e perceber que de facto tínhamos um grupo muito heterogéneo e, portanto, tínhamos que conseguir como é que fazíamos, portanto, as nossas research questions foram estas duas, não é? Como é que nós conseguíamos, de facto, levar as transformações lineares a uma classe, a uma turma tão heterogénea. E a segunda era até que ponto é que, sendo, enfim, um bocadinho, enfim, escolhendo algumas atividades para eles mexerem, para fazer hands-on, até que ponto é que essas atividades iam ter adesão deles e conseguiriam pô-los a discutir estes assuntos e a tentar, digamos, eles próprios tentar ultrapassar as suas dificuldades e a sua aversão a tópicos que eles achavam que eram demasiado inatingíveis para eles. Pronto, este slide quer só, enfim, tentar explicar que o que nós fizemos foi, primeiro, houve um TPC e o TPC passou por dizer-lhes, olha, vão ver este vídeo no YouTube. Esta imagenzinha aqui é do vídeo que é do Three Blue, One Brown, que tem vídeos fantásticos para álgebra linear e outros, neste momento tem outros. Depois dissemos que eles podiam explorar, porque é uma applet Dog, Cat, Mouse, que é esta aqui embaixo, e que faz parte de uma base de... é um data... não sei se são familiarizados com o Wolfram Research Project, mas é uma demo, digamos assim, eles chamam demo, que pode ser até... tem um código que pode ser descarregado, digamos assim, para a nossa área de trabalho, mas aqui eles podiam mexer só simplesmente nos cursores, não precisavam de descarregar e ver o código, só que quem tivesse curiosidade podia ver o código, e finalmente pedíamos para eles preencherem uma tabela que nós montámos e em que se fazia a relação entre qual a matriz que está a atuar, qual é que pode ser uma descrição da ação, não é? Se é uma reflexão, uma rotação, etc. E depois uma previsão, o que é que poderia acontecer ao cão se esta matriz estivesse a atuar sobre ela, ou quem diria ao cão é o gato ou o rato, eles podiam escolher uma das figuras. E finalmente tivemos uma sessão síncrona em que houve 69 estudantes, portanto não eram todos, não eram os 100, não é? Em que se calhar entre estes 69 até houve algum dos 74, em que nós fizemos primeiro só o que nós chamámos uma atividade icebreak, que era só explicar o que é que pegámos naquele Dog, Cat and Mouse applet e fizemos mais uma análise do que é que está a acontecer e aí fizemos uma review. Os envolvidos sobre tabelas, ninguém disse que tinha que ser entregue para a avaliação. Disseram o que é que poderia estar a acontecer. E pronto, e os próximos slides são só para mostrar alguns resultados que nós conseguimos mesmo assim obter, não é? Com estas atividades todas que fizemos, não é? Houve muitas interações durante a aula. Eu vou mostrar-vos agora portanto, o que nós conseguimos, aquilo que vem aqui em baixo, não é? Portanto, isto era um dos quadros que era preciso preencher na tabela, não é? Portanto, se tivermos uma matriz desta, com a diagonal, não é? Com a mesma entrada na diagonal, o que é que pode acontecer à figura, não é? E como pode contrair ou expandir conforme o valor do kappa, não é? Portanto, depois discutimos porque é que ou seja, porque é que as pessoas têm mais tendência a dizer que ia expandir do que contrair, fizemos discussões em detalhe
e aqui em baixo são todos os diálogos que iam acontecendo no chat da sessão remota, não é? Portanto, isto tudo passava-se num Zoom, não era um Zoom, mas era outra plataforma similar, em que a azul escuro são as perguntas dos estudantes, ou tipicamente são perguntas, não é? E as nossas respostas de instrutores, portanto o I é de instructor, e portanto houve de facto um número bastante grande de interações durante a aula, não é? Via chat, houve quem tivesse simplesmente levantado a mão e feito a pergunta, portanto os tipos de interações era escrever no chat ou levantar a mão. Algumas das respostas foram feitas áudio, não é? Não, nem todas. Se eu respondia no chat, o Domenico estava a responder áudio. E depois, no final de todas estas sessões, ainda fizemos um questionário para os estudantes poderem dizer se tinham ficado satisfeitos ou não com este desenrolar, digamos, com esta crónica, esta narrativa toda que houve, e se tinham sentido mais confiantes, digamos, ou se pelo menos achavam que tudo isto era muito out of reach, não é? Porque a ideia dos estudantes de arquitetura é não vale a pena saber alguns conceitos de matemática porque eles são inatingíveis, nunca iremos chegar lá, não é? E pronto, e aqui está só aquilo que eu considero que são coisas importantes para nós, enquanto professores, não é, de matemática. Pronto, é importante que antes de embarcarmos em qualquer aventura de fazer ou uma avaliação formativa ou pegar no caso das atividades interativas, é um bocadinho menos importante ter um LMS, mas de qualquer maneira podemos integrá-las também nos LMS se for possível, isso é o que eu faço nos MOOC, não é? Nos cursos online. Mas pronto, primeiro vejam o que é que podem dispor de plataformas, não é? Por exemplo, como o GeoGebra, nós vimos se calhar o GeoGebra, aliás, foi usado pelo Domenico em algumas aulas, não é? Universitárias, portanto é muito importante, por exemplo, que os estudantes de arquitetura consigam desde o início ligar aquilo que estão a usar em softwares nas aulas de matemática com aquelas que depois vão usar nas suas aulas de desenho ou de desenho ou de geometria descritiva, etc. Depois, eu acho que às vezes está descurado este problema dos Intended Learning Outcomes e que não deve ser descurado, é uma coisa importante para se ligar àquilo que estamos a tentar ensinar também. Vale a pena construir bases de dados de exercícios porque eles são recicláveis. Eu não expliquei aqui muito em detalhe, mas eu quase que integralmente adaptei todos os que eu já tinha no Fênix para agora a nova plataforma, que tem muito mais funcionalidades. Posso pôr lá feedbacks automáticos, posso pôr comentários a respostas deles, etc. Faz sentido também planear o tipo de atividades em que são os estudantes a mexer, a pôr as mãos na massa e não é só verem um professor a mexer de maneira mais ou menos articulada com software. É bom que os estudantes, e então os de informática deveriam mesmo ser obrigados, não é obrigados, mas deveriam ser incentivados a isso. E até os de arquitetura aderem, porque não os de informática e os de outras engenharias. E pronto, eu diria que o que eu posso concluir é que ambas as metodologias, não é, tanto uma como outra, são concorrentes, não é, pronto, do ponto de vista dos professores, nós temos mais percepção do que é que se aquilo que estamos a falar está a entrar ou não está a entrar, digamos assim, dentro dos estudantes. Os estudantes, por outro lado, ganham mais confiança, só o facto de eles ficarem mais confiantes e terem, digamos, uma aprendizagem mais contínua e menos estudar 2 horas antes para o exame, já só isso eu acho que vale a pena este esforço todo. E eu acho que vou ficar por aqui e muito obrigada pela vossa atenção e à vossa disposição para... Ok, Ana, muito obrigado pela tua apresentação. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, comentário, sugestão. Faço dos colegas presentes. O stop share. Ana, eu teria uma pergunta, não sei, mais do lado do informático, vamos dizer assim. Portanto, eu penso que tu constróis os exercícios, não é? E depois isso é
és tu que escreves depois o código no matemática ou não? Ou como é que isso, quer dizer, como é que essa parte depois é feita? Pronto, isto tem-se desenrolado assim. O código do matemática, ou sou eu que o escrevo, ou tenho um bolseiro para o escrever, ou seja, depende do tempo disponível que eu tenho, não é? Portanto, eu também não domino tanto assim o software que para os exercícios mais complicados. De qualquer maneira, tenho o domínio suficiente para conseguir indicar a um bolseiro o tipo de código que eu quero, não é? Porque portanto, eu não me limito a ter perguntas de escolha múltipla. Aliás, mostrei aqui um exemplo de validação de hipóteses, não é? De checkboxes, porque são as mais sofisticadas. Eu com este tipo de checkboxes consigo mesmo perceber se eles absorveram um teorema, não é? Porque eu posso pôr... ponho uma hipótese e a seguir ponho várias teses. As teses podem estar certas ou erradas e eu posso verificar se eles estão a perceber uma definição, uma propriedade, ok? Pronto. E depois ainda posso fazer inputs numéricos, etc. Portanto, eu concretamente tenho o conhecimento do software, do matemática e do Python suficiente para dar indicações, por exemplo, não é? Neste momento é para as mais sofisticadas, eu ou dou indicações ou então quando vou validar eu percebo porque é que aquilo pode estar a dar errado, não é? Porque depois aqui está uma validação, não é? Ok, claro. Ok, muito obrigado. Se alguém tem mais uma pergunta, questão, queira colocar à excelente apresentação da Ana, que aprendemos muito como é que ela, digamos, como é que isto é feito no Instituto Superior Técnico, né? E também em colaboração com outras instituições. Chegou até Milão. É verdade. Não, graças não. Isto iria acontecer, talvez, presencialmente. Mas acabou por ocorrer remotamente, o que foi mais... O que desplotou um bocadinho foi mais esta necessidade de nós recorrermos a demos, a applets, etc. Não é? Eu dei aqui o exemplo das transformações lineares, mas nós fizemos isto depois também para outros conceitos. Ok. Deixa-me só dizer aqui, porque há aqui alguns participantes que fizeram a pergunta sobre a apresentação do professor Juan. Portanto, eu já agora respondo a tudo e também à Rita Ferrer, que portanto, o professor Juan Rodrigues, que seria o segundo, digamos, palestrante, e ia falar sobre a utilização do GeoGebra na generalização do conceito de centro do triângulo. E isso não se vai realizar porque o professor não pode, portanto, por motivos pessoais, não pôde estar presente. Portanto, as minhas desculpas aos participantes que gostariam de ver esta sessão, portanto, isso não vai ser possível. Espero ter respondido e também ajudar a Rita Ferrer, que me tinha feito essa questão. Pronto, não sei se não havendo mais questões ou perguntas que queiram colocar, os colegas ou os presentes, então eu agradeço a todos a vossa presença. Espero que estes temas tenham ido ao encontro das expectativas e pronto, e até um próximo encontro. Esperemos que nos vemos no próximo encontro da SPM ou de outros que temos nas coisas. Ok, então adeus a todos. Assim despeço-me. Tá. Boa tarde a todos. Adeus.